Boa noite, irmãos. É um grande prazer poder falar com os irmãos sobre um pouco da palavra de Deus durante essa noite. Agradeço desde já ao convite do pastor Eliseu, né? Também agradeço ao Paulo Ricardo pelo convite, para podermos juntos desfrutar um pouco da palavra de Deus sobre o tema que fala aos jovens, né? Que é jovens com a mente de Cristo. E a divisa, ela se encontra em um livro muito interessante, como qualquer outro livro da Bíblia, na verdade, mas Romanos, como outros livros também, tem algumas particularidades que valem muito a pena de serem observadas, né? Romanos se trata da carta de Paulo à igreja de Roma, né? Foi escrita por volta dos anos 55 e 59 depois de Cristo, e uma das coisas que a gente observa à medida que estuda o livro é que Paulo nunca tinha visitado a igreja de Roma quando escreveu essa carta. E em vários pontos, inclusive, a gente vê Paulo se justificando pelo atraso nessa visita, né? Mas Paulo, ele, através dessa carta, ele envia as doutrinas básicas do Evangelho com uma riqueza de detalhe muito grande. A gente observa, por exemplo, que até o capítulo 11, né, até o final do capítulo 11, Paulo exalta os feitos de Deus, né? Ele exalta a misericórdia de Deus, tanto sobre Israel, quanto sobre aos povos gentios também. E assuntos como o pecado e o perdão, a justificação, o sacrifício de Cristo e o relacionamento entre Israel e Deus são abordados, né? A gente vê Paulo também deixando muito claro que a graça de Deus ela não é exclusiva para os judeus, mas também é aberta a todo o mundo, né? E aí a gente vê a partir do capítulo 12, Paulo traçando uma série de lições muito práticas de conduta cristã para o povo. E lá do meio para frente do capítulo 15 e o capítulo 16, a gente vê a conclusão dessa carta. Então é muito fácil perceber a divisão dessa carta, né? Introdução, apresentação, né, o conteúdo e aí depois a conclusão e a despedida. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é justamente o que se encontra no livro de Romanos, né, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Oremos nesse momento. Senhor Deus, grandioso Pai está nos céus, obrigado por esse dia. Que o Senhor venha, Senhor, a nos abençoar. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender mais da Tua palavra, Senhor, e possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muito obrigado por tudo, esteja sempre conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É interessante observar que após citar, né, algumas das maravilhas que Deus fez, e a gente observa isso nos capítulos anteriores ao capítulo 12, Paulo ele faz uma convocação. Ele pede, ele roga, né, rogo-vos, pois, irmãos. Né, ele chama para junto de si, ele faz um apelo. Né? E que apelo era esse? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar aqui tem um sentido de submeter, disponibilizar-se. Então o que Paulo diz é: submetam-se, disponibilizem-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui há algumas expressões
que às vezes acabam passando, às vezes, por despercebido, que é santo e agradável a Deus. O sacrifício ele é vivo, né? Deus quer que sirvamos Ele com a nossa vida. Não é necessário sacrifícios de sangue ao nosso Deus. Então, o nosso sacrifício a Deus é vivo. E é importante que ele seja santo e agradável a Deus. Por quê? Como a própria palavra de Deus responde, quando o próprio Senhor diz, sede santo, porque eu sou santo. E ele continua dizendo que é o vosso culto racional. O sentimento que Paulo busca, a atitude que Paulo busca que os irmãos tenham, é uma atitude parecida com a atitude de Isaías, quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A atitude parecida com a de Samuel, que diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. A atitude parecida com a do salmista, no Salmo 116, que diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então Paulo, ele clama, depois de dizer contar as maravilhas que Deus havia feito, Paulo diz, depois de ouvir essas maravilhas que Deus fez, eu rogo a vocês que apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo. E aí a gente tem um conceito muito interessante à mente, que é a vida como culto. Não apenas o culto de domingo, não apenas o culto do final de semana, mas uma vida como culto. Muitas das vezes nós nos acostumamos a cultuar somente aos domingos, e aí as pessoas dizem, como é o seu culto? Né? O meu culto, eu vou até a igreja e eu oro com os irmãos, e quando o Ministério de Louvor pede para se levantar, eu me levanto e eu canto, depois eu me sento, eu ouço a pregação e depois eu vou embora. Mas e aí, durante a semana eu vivo a minha vida, né? Mas o que Deus, através de Paulo, convoca o povo, a igreja de Roma a fazer, é que apresentem a vida deles como culto. Esse conceito é melhor interpretado, melhor entendido, quando a gente analisa um outro texto também de Paulo, mas a uma outra igreja, que se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, que diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, quer comais, quer bebais, quer vá trabalhar, quer vá à escola, quer fique em casa, quer vá à padaria, fazei tudo para a glória de Deus. E há um outro texto também, onde somos instruídos a tudo o que formos fazer, fazermos como se fizéssemos ao Senhor. Porque, de fato, se vivermos dessa forma, estaremos fazendo para o Senhor, porque a nossa vida estará sendo apresentada a Deus como culto. E sendo assim, a nossa vida deve ser apresentada como santa e agradável a Deus. E o segundo versículo diz, e não vos conformeis com este século. Em outras traduções, né, pode-se encontrar, ao invés da palavra século, a palavra mundo. Né, e ficaria, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui há algumas expressões que me chamam a atenção. Né? E a primeira dela é conformar-se. Não vos conformeis com este mundo. Conformar é deixar moldar. Não se deixe moldar por esse mundo, pela maneira de agir do mundo, pela maneira natural, né? Ou melhor, pela maneira comum, né, em que essa sociedade tem se comportado. Mas transformai-vos, se transformem, para que possam fazer sim a diferença nesse mundo, para que vocês possam se encher do vinho novo
que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mudem, deixem que Deus opere a metanoia em vocês. E então vocês consigam fazer uma diferença nesse mundo, a ponto de serem, de fato, sal da terra e luz do mundo. E a conclusão do versículo diz: a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Então nós podemos concluir que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas para experimentarmos essa vontade de Deus se cumprindo em nossas vidas, nós precisamos fazer a diferença no mundo. E para isso, nós precisamos ter a mente de Cristo. Que Deus possa abençoar o coração de cada um a quem essa mensagem chegou, né? Que nós possamos de fato buscar no Senhor a renovação da nossa mente, para que a transformação feita por Deus em nossas vidas possa ser cada vez mais evidente, mais impactante, e nós possamos de fato contribuir para que todo o nosso município, todo o nosso estado seja alcançado pelo Senhor Jesus. E eu deixo também mais um texto que tem muito a ver com o que nós estudamos aqui, que se encontra em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, buscando ter a mente de Cristo, buscando a renovação que o Senhor propõe através da transformação em nossas vidas. E nós possamos, então, ser bênção nas mãos de Deus. Amém? Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, agradeço a Deus e ao pastor Eliseu, né? Eu sou o David, não me apresentei no início, mas acredito que o Paulinho tenha colocado no início na apresentação do vídeo, né? Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos e recebam o abraço da minha igreja, a Igreja Batista em Poço Fundo, do pastor Carlos Eduardo. Fiquem todos com Deus, um abraço, boa noite.